Opa, faz tempo que eu não gravo sobre a minha história. Muito tempo passou, realmente faz tempo. E nos capítulos anteriores aí eu tinha falado do Santo Onofre, falei do Embalos da Noite que a gente fazia lá na churrascaria no Vale Sul Grill. E nesse capítulo eu vou falar sobre o nascimento do Ponto 9. Bom, quando eu fazia lá no Vale Sul Grill, ele pertencia ao mesmo dono do Pizza Hut. E durante a obra do Santo Onofre, eu encontrei com ele num depósito de material de construção. Aí ele falou: olha, Edival, eu estou alugando um ponto na 9 de julho, que para quem não conhece aqui a cidade é uma rua central bacana, inclusive é um bairro nobre aqui, que é o Jardim Apolo. E eu vou fazer o Pizza Hut Delivery embaixo, e em cima desse ponto tem um lugar que era uma academia de dança. Será que se a gente mexer lá não dá para fazer alguma coisa? E eu tinha parado de fazer os eventos exatamente porque as casas que a gente fazia, os caras não estavam nem aí e acabamos parando com os eventos. Bom, enfim, eu vim olhar o local e falei, pô, dá para fazer. Falei, então ele apostou, falou, vamos fazer. Eu boto o dinheiro, eu reformo tudo, você faz a obra do jeito que você acha que tem que ser feito. E a gente faz, em vez da gente ficar alugando espaço para fazer o evento, a gente vai ter o nosso local. Aí eu pensei no nome Ponto 9, porque, primeiro, porque descaracteriza a casa noturna. Na época, o medo era que o pessoal pensasse que aqui era uma casa noturna, qualquer outro tipo de casa noturna e tal. E por ser na 9 de julho, eu achei legal o ponto 9, e o número daqui é 949, então é muito 9 para não ter um ponto 9, entendeu? E ficou como ponto 9 eventos, vamos dizer assim. Bom, eu fiz a reforma toda e a gente fez toda a temática da casa dos anos 70 e 80. Então foi um lugar pensado para ser um local de flashback. Toda a estrutura de sofá, de decoração, o som, a iluminação. Nós fizemos tratamento acústico aqui, com 3 camadas de tratamento acústico, para não vazar mesmo o som, porque aqui é um bairro nobre, né? Então, para a gente não ter nenhum tipo de reclamação. Bom, e lá se vão 10 anos. Eu não vou dizer as etapas que a gente passou durante esses 10 anos, porque a gente teve um começo muito difícil, porque até as pessoas entenderem o que era o ponto 9, demorou aí uns 6 meses para a gente poder ter um público legal, que cobrisse os custos. E, bom, resumindo, quando a gente começou o ponto 9, a ideia do Laércio, que era o dono do Pizza Hut, era a gente continuar no mesmo esquema que a gente estava anteriormente. Ele fazia o bar e eu fazia a bilheteria. E eu cuidava do DJ, aquela coisa toda. Chegou uma hora que ele falou: Edival, faz o seguinte, você me paga um arrendo, vamos dizer assim, um valor que engloba bar, tudo, e você toca. Ou seja, o ponto 9 passou para mim, com tudo. E durante esse tempo a gente teve aí muitas alegrias aqui no ponto 9, muita gente legal. A gente criou um conceito de casa noturna de flashback. E aí veio a pandemia. Foi até bom que eu demorei para gravar, porque imagina se eu tivesse gravado falando de sucesso daqui a pouco. Nós ficamos 2 anos fechados por conta da pandemia. Aí, quando foi para reabrir, todo mundo com medo, o que vai acontecer, se vai ter um monte de exigência, passaporte para maldade. Eu fui na prefeitura, peguei todas as informações, os caras falaram, não, pode abrir tranquilo que não vai ter problema nenhum.
Bom, isso foi em novembro de 2021. A gente reabriu última semana de novembro de 2021. Aí funcionamos 3 semanas, aí veio o Natal. E tradicionalmente eu já não abro Natal e Réveillon. Aí eu falei, então vamos, fecha, e quando voltar janeiro a gente volta com a corda toda. Bom, dezembro e janeiro aqui no Vale do Paraíba chove muito. E caiu um temporal no final de dezembro aqui. E eu estava viajando e tal. Quando eu voltei, cheguei aqui dia 2 de janeiro, que eu vim no ponto 9 para poder preparar as coisas para reabrir. Cheguei aqui, o teto tinha caído. A parte do teto de baixo tinha caído, porque tinha dado uma chuva muito grande, tinha levantado o telhado, tinha tirado um monte de telha e começou a chover dentro do ponto 9. E aí o teto aqui é feito de drywall, tem os revestimentos acústicos e o drywall. Caiu o teto. Falei, pô, a gente nem respirou, teve que rearrumar. Bom, enfim, fizemos toda a obra, arrumamos e tal. Aí, quando foi para reabrir de novo, a prefeitura começou com uma... Tipo, ela viu que o pessoal estava voltando, só que estava meio que abusando, vamos dizer assim. Principalmente as adegas. E começou a dar em cima no quesito dos alvarás de bombeiro. A hora que eu fiquei sabendo disso, eu falei, putz, vou olhar no meu alvará de bombeiro. Cheguei aqui, o alvará de bombeiro nosso estava vencido, porque ficou 2 anos e meio fechado. 2 anos fechado, falei, venceu o alvará. Bom, eu vou resumir. Nós demos entrada nesse pedido de renovação, nosso alvará tinha 8 anos, né? E um monte de problema, e aprova e não aprova. Eu vou resumir para vocês. Nós ficamos mais 5 meses fechados. Ou seja, nós ficamos 2 anos e 5 meses fechados. E a gente reabriu o ponto 9 no dia que ele completava 10 anos. Dia 6 de julho deste ano que eu estou gravando em 2022. Então, o ponto 9 tem 10 anos. Eu estou gravando aqui em dezembro de 2022. E o capítulo ponto 9, se eu fosse falar das coisas que aconteceram nesses 10 anos, ia ter um capítulo muito longo. Mas o importante é dizer que o ponto 9 foi um marco, tanto na minha história de vida, quanto na história da cidade aqui, porque é uma casa noturna de flashback que existe há 10 anos. E em função do ponto 9, eu criei uma outra casa noturna. Na verdade, não uma casa noturna, mas um outro modelo de casa noturna, que em breve a gente vai estar inaugurando em Recife. Mas aí é um outro capítulo que está vindo por aí. E eu vou gravar depois. Tá? Então, por enquanto, por esse capítulo, ficamos por aqui. Vamos aguardar a sequência da Odisseia, da minha Odisseia. Vem aí The Hits, é a nova casa noturna que a gente está... É o formato que eu criei para a franquia do ponto 9, na verdade. Porque a The Hits nada mais é do que o ponto 9, só que agora o ponto 9, o nome ponto 9 é muito específico para esse ponto. Então eu criei uma marca que cabe em qualquer ponto desde que ele esteja. A gente deve inaugurar agora em 2023 a The Hits em Recife, e a ideia é que a The Hits cresça em outras cidades, outros estados aí. Antes de encerrar, como vocês podem estar percebendo, eu estou gravando dentro do ponto 9. Então, para quem tem muita curiosidade, eu vou passar aqui para vocês verem o que é o ponto 9. Vou inverter a câmera. Cadê? Não tá dando para inverter a câmera, vai assim mesmo. Bom, ó, aqui é a cabine. Tá? Você vê que o sistema aqui tem os estofados, né? Bem anos 80, pista quadriculada. Aqui
o sistema de iluminação, óbvio, com os globos, né? A decoração temática, né? Com o nome de bandas e tal. Aqui a gente tem uns painéis, que aqui é um sofá especial que a gente guarda para os aniversariantes. Aqui os outros estofados, na decoração na parede com pôsteres de artistas dos anos 80. Esse é o nosso bar. O nosso esquema aqui, essa é a porta de entrada. Os banheiros e tem uma área de fumante que ficam do lado de fora do salão principal. Mas isso é para vocês terem uma ideia do que é o ponto 9. Já estou devidamente fardado para começar a noite mais tarde. E encerramos aqui o capítulo ponto 9.